Parece que a Education First vai ter muito trabalho, estreando material em 2026. Não só a mudança de Rafa para Asus, mas também a troca de Shimano/FSA para SRAM. Mas acima de tudo, eles terão uma nova arma de competição, a Super 6 Evo da Cannondale, lançada hoje. Isso nos traz várias perguntas. Primeiro, será que ela estará à altura das outras bicicletas do pelotão profissional? E mais importante, conseguirá encarar de frente? Aquela que todo mundo diz ser a referência quando se trata de bicicletas de estrada de competição polivalentes, como é a Tarmac SL8 da Specialized. Pois bem, já rodei mais de 1000 km testando esse míssil e vim responder todas essas perguntas e muitas outras. Então vamos nessa e confira o review. Vamos ver o que essa Super 6 Evo traz de novo, porque realmente o desafio está aí em refinar algo que já estava muito maduro. À primeira vista parece que poucas coisas mudaram nesse novo modelo, mas antes um pouco de contexto. Deixar claro que a Cannondale é uma das grandes marcas que definitivamente apostam em uma única plataforma como bicicleta de estrada de competição. Digamos que na linha da estratégia que está seguindo, a Specialized com a Tarmac SL8 ou a Trek com a 8ª geração da Madone, e se diferenciando muito da estratégia bicefálica que outras marcas como Colnago, BMC ou Scott seguem, onde fica claríssimo que elas têm um modelo escalador ou polivalente e, por outro lado, um modelo completamente aero. Isso obriga os engenheiros da marca a serem ainda mais excelentes em seu trabalho, porque uma única bicicleta tem que abranger o máximo de terreno possível. Será que a nova Super 6 Evo consegue isso? Bom, vamos responder essa pergunta. Os engenheiros da Cannondale sabiam que o modelo anterior já era quase imbatível em dirigibilidade, então eles se concentraram em duas áreas para aumentar o potencial dessa bicicleta: aerodinâmica e peso. Se falarmos de aerodinâmica, pode ser difícil diferenciar, talvez nas fotos, mas quando você está perto fica claro que há um trabalho para aprimorar certas áreas da bicicleta. Garfo, quadro, guidão, aerodinâmico, sobre o qual vou dar mais detalhes mais adiante porque há muitas novidades nessa parte da bicicleta, mas basicamente quando você se aproxima, vê como a caixa de direção é muito mais estreita, como os tubos são mais achatados. A integração dos suportes e caramanholas aerodinâmicas busca manter o fluxo de ar, cortado pela roda dianteira e tubo diagonal, regular ao longo de toda a seção. E a obsessão por esconder a roda traseira atrás do tubo do sling, fica claro para nós que os engenheiros tiveram muita liberdade para tentar fazer com que essa bicicleta penetre no ar da forma mais eficiente possível, montado na bike, no plano, acoplado. É fácil sentir que, após a embalada, a bicicleta exige poucos watts para manter mais de 35 km por hora. As rodas de perfil altíssimo potencializam o conjunto, mas falarei mais sobre isso depois. Eu poderia dizer que, no plano, não sou capaz de encontrar diferenças em relação a uma bicicleta aero pura, como a Canyon Aero Road, só para dar um exemplo. Como exemplo, vocês têm uma das primeiras sessões que fiz com essa bicicleta lá em dezembro, em um percurso de 66 km. Foi muito fácil para mim manter uma velocidade média de 34 km/h, o que é bastante impressionante para um ciclista do meu nível. Claro que no Strava você acaba ficando com uma velocidade média de 33,7 km/h. Culpa dos semáforos ao entrar na cidade no final do treino, mas enfim, aí está. Com uma média de 207 watts de potência, que não é um esforço muito alto da minha parte, fica claro que a bicicleta é extremamente rápida, no plano. Quanto aos pesos, acho que aqui temos boas notícias porque são pesos muito competitivos para uma bicicleta versátil como essa. Mas o mais interessante de tudo é que os pesos são bastante competitivos em praticamente todas as categorias, todos os modelos. Para que possamos entender, a Cannondale vai ter 3 tipos diferentes de carbono. O mais leve está na linha Lab 71, que é a topo de linha, e a mais elitista, inclusive no preço. Mas enfim, vocês vão ver, nesta tabela estão refletidos os pesos para os diferentes quadros, sempre no tamanho 56, já com a pintura aplicada e toda a parafusaria, então são pesos completamente reais. E depois tem a transposição para o que seria a montagem completa de série de cada uma das bicicletas, onde, bom, vocês podem conferir, cada um de vocês vai ver diferentes categorias. SL Aero,
Já eu explico, mas para que vocês tenham uma ideia, este modelo que eu tenho aqui, que é o Evo 1 na sua versão Aero, portanto a versão mais pesada, tamanho 54, exatamente como vocês veem montada aqui. Inclusive com o suporte do ciclocomputador, com os porta-caramanholas, com o medidor de potência, tubeless, sem pedais, claro, cada um coloca os seus. Colocada na balança está um pouco abaixo de 7 kg e 400 gramas. Esse peso se traduz em uma capacidade de subida muito boa. Não diria que tão excelente quanto uma escaladora pura como pode ser uma Giant TCR. Digamos, por exemplo, que se a TCR é nota 10 em subidas, essa nova Cannondale é um 9, mas sem dúvida muito acima do que é uma Aero pura. Destaco a reatividade da traseira da bicicleta ao levantar do selim para acelerar. Ela responde rápido. Em algumas bikes Aero, a traseira é bem preguiçosa. Algo que achei super positivo é que essa nova linha da Super Six Evo traz consigo um trabalho muito aprofundado do gerente de produto, para poder oferecer o mesmo quadro e garfo, o mesmo kit de quadro, com duas versões diferentes, uma Aero e outra escaladora ou super leve. Aplaudo isso, pois oferece ao consumidor mais opções para adaptar a bicicleta às suas necessidades. Isso está restrito só aos dois modelos de alta gama, mas como disse, aplaudo a iniciativa. Tanto nos modelos Lab 71 quanto nos Evo, será possível escolher entre especificações Aero ou SL. Isso significa que as especificações SL contarão com um cockpit de carbono super leve de apenas 265 gramas, rodas escaladoras de perfil de 38 mm da T-Swiss e grupos RAM Red Access, no caso da Lab 71. Enquanto a versão Evo 1 SL contará com o mesmo cockpit leve, grupo Shimano Ultegra Di2 e rodas reserve, com perfil de 34 mm na dianteira e 37 na traseira. Por outro lado, nas versões Aero da Lab 71 vocês encontram um cockpit Aero de 375 gramas, rodas reserve com perfil de 57 mm na dianteira e 64 mm na traseira e um grupo Dura Ace Di2 da Shimano. Enquanto que na Evo vocês têm exatamente este modelo que estou testando com a Aero, com o grupo Force AXS e com as mesmas rodas Reserve Surf. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Vamos aos detalhes da bicicleta. Posso seguir minha lista? São muitos dados e quero evitar erros. Para começar, 32 mm de espaço para o pneu, máximo tanto na dianteira quanto na traseira, caixa de movimento central BSA de 68 mm, parafusos de titânio para o selim. Nos modelos Lab 71 e Evo 1A, inclusão de um novo tamanho, 52 que não existia no modelo anterior, antes passava do 51 para o 54, tinha gente que ficava ali no meio, em terra de ninguém. Então agora vocês vão ter 50, 52 e 54, muito mais opções. Claro, tamanhos menores e tamanhos maiores também. Todos os modelos Lab 71 e Evo 1 vão vir com medidor de potência de série. No caso das transmissões SRAM, claro, o medidor de potência vai ser um Quark e no caso das transmissões Shimano, o medidor de potência vai ser um 4i. Todos os modelos de Evo 2 para baixo não vêm com cockpit, mas sim com guidão e mesa em duas peças, e para aqueles que vêm com o guidão Aero, saibam que existe a possibilidade de escolher entre diferentes medidas, por exemplo, larguras, no caso do Aero, de 34 a 38 cm com um flare de 40 mm. Isso nos dá a opção de usar, por exemplo, um guidão como o que eu estou usando agora, de 38 mm de largura na parte superior e 42 na inferior. Assim, você garante máxima aerodinâmica apoiada em cima e ótimo controle segurando na parte inferior do guidão. E por outro lado, existe a versão a série do cockpit que vem com medidas um pouco mais largas, porque podemos escolher entre 38 e 40 cm na parte de cima, sempre mantendo os 40 mm de flare de diferença de largura em relação à parte de baixo. E ambos cockpits sempre vão vir com diferentes comprimentos de avanço para que vocês se adaptem perfeitamente à bicicleta. Qual é a sua seção favorita? Prós e contras? Vamos lá, vou seguir a lista. Aqui venho com várias coisas para pontuar. Para começar, prós, bicicleta super versátil de verdade. Para aqueles que procuram uma única plataforma para poder fazer tudo da melhor maneira possível, essa é uma arma a se considerar, a se levar muito em conta. Segundo, eu vejo nessa bicicleta uma capacidade de manuseio incrível e, além disso, falo isso tendo testado um modelo que está com a configuração aérea, com essas rodas.
com tanto perfil que em curvas poderiam atrapalhar, e eu digo para vocês que mesmo com tanto perfil é fácil de colocar essa bicicleta na curva, e é daquelas bicicletas que te dão vontade de ir especificamente fazer descidas em estradas estreitas com muitas curvas e tudo mais, porque se aproveita muito com ela, algo que eu sinceramente nunca tinha experimentado antes com rodas de tanto perfil. Então a bicicleta mantém um manuseio excepcional do modelo anterior. Por outro lado, a possibilidade de escolher, pelo menos nas duas linhas mais altas, entre dois tipos de versões diferentes, a SL e a Aero. Já falei para vocês que para mim isso é um grande diferencial. Acho que outras marcas deveriam adotar isso mais, ao menos nas montagens de série. Depois temos o peso, que está muito bem conseguido para a rigidez que o conjunto tem, e a reatividade do triângulo traseiro. Eu gostei muito porque você se levanta e a bicicleta pede para acelerar. Não é uma bike que quando você se levanta você pensa que vai ser difícil de mover, especialmente quando a inclinação da rampa está acima de 10%. Agora vamos para os contras. A primeira de todas, existem poucas opções de pintura no catálogo, pouca diversificação, então nesse sentido talvez seja uma área a melhorar. Por outro lado, a escolha dos pneus. É verdade que são pneus muito rápidos, mas são pneus muito rápidos. Se a estrada estiver perfeita e se a estrada estiver em linha reta, a bicicleta se mantém nessa posição. Pessoalmente considero que os Vittoria não são os pneus mais versáteis que existem e bom, dentro do que é ruim, é um consumível. Vocês rodam os quilómetros que tiverem que rodar quando estrearem e se não gostarem trocam, mas é um ponto que para mim, como montagem de série, poderia melhorar. E por último tem um ponto negativo que eu acho que precisa ser mencionado. Assim como eu elogiei o fato de existirem duas opções de montagem para as duas versões mais altas, a SL e a Aero. Acho que essa opção, especificamente a Aero da Evo, tem uma pequena incongruência. E eu considero que o público-alvo que vai buscar essa bicicleta com esse conceito aero, é muito provável que essa transmissão SRAM com uma coroa grande de 48 dentes acabe ficando limitada, no final das contas. É uma bicicleta, como eu disse antes, que é muito fácil de colocar a 35 km por hora, e aí, por mais que você coloque na catraca 10 a coroa de 48, se você está minimamente em forma, se é uma pessoa preparada, se é alguém que talvez esteja competindo, é muito provável que essa coroa de 48 fique pequena para você. Isso não é um problema da Canon, é um problema das especificações de todas as marcas que usam a coroa 48 de série da SRAM. Considerei que nesse modelo, assim como o Aerolab 71, ele vem com a coroa 52 da Shimano, o que faz mais sentido para mim. Esse 48, na minha opinião, fica pequeno. Por fim, um aviso. Isso não é positivo nem negativo, mas levem em conta que as pessoas analisam as especificações aerodinâmicas dessas rodas e aros grandes. 57 mm na frente, 64 atrás é muito mais do que o padrão atual de 45 ou 50 na frente e atrás. E as pessoas, quando veem isso pela estética, vão direto nisso. Eu quero fazer uma reflexão e um alerta para vocês de que esse tipo de roda nas mãos de uma pessoa, de um ciclista que não é totalmente experiente, que não tem muita experiência com elas, pode não ter as melhores experiências. Em um dia com muito vento ou em uma estrada com muitas curvas, mas principalmente em um dia de muito vento. Digo isso para que vocês levem em consideração. A versão SL talvez não chame tanta atenção, mas também é uma opção muito boa. Então, respondendo à pergunta inicial, essa bicicleta supera a Tarmac SL8. Ela consegue competir com o pelotão profissional? Eu realmente acho que ela não fica devendo nada para nenhuma outra bicicleta que possamos encontrar hoje no pelotão profissional. Na verdade, acredito que para 2026 ela vai ser uma das referências em termos de bicicleta polivalente, se entendermos a polivalência por esse novo desenvolvimento. Em relação às técnicas de construção dos quadros que vimos nos últimos 3 anos, mais ou menos que realmente permitiram elaborar muito melhor toda a parte interna do quadro do garfo e alcançar o que as marcas sempre prometem e parece quase impossível: menos peso, mais rigidez e mais reatividade. Aqui isso fica evidente assim que você coloca na balança e assim que sobe na bicicleta. Então, realmente pode competir com qualquer uma. Com a SL8 eu acho que elas podem sentar na mesma mesa, realmente são bicicletas muito equilibradas. Se formos buscar o micro detalhe, pela minha experiência, eu diria que a SL8, a Tarmac,
Eu tenho a sensação de que é uma bicicleta um pouco mais voltada para a escalada e que essa Cannondale é um pouco mais aero, mas estamos falando de diferenças mínimas em duas bicicletas que se parecem muito. Não sei o que vocês acham, deixem aqui por favor nos comentários. Que nota vocês dariam de 1 a 10 para essa nova Cannondale Super 6 Evo? Compartilhem o vídeo com seus amigos ciclistas, deixem o like, claro, e se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Sejam muito felizes, tchau, tchau.